Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 3 capítulos do livro de 1 Reis. Hoje vamos ler os capítulos 13, 14 e 15. Amém? Então vamos à nossa leitura. Livro de 1 Reis, capítulo 13. E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: Ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá aos sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: Este é o sinal do qual o Senhor falou. Eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. E sucedeu, quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Apanha-o. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. O altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: Suplica agora a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada e se tornou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: Se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar. Porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Assim ele se foi por outro caminho e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também as contaram ao seu pai. E disse-lhes seu pai: Por qual caminho ele se foi? Porquanto seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia se ido. E ele disse aos seus filhos: Selai-me o jumento. Assim, eles lhe selaram um jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus e o encontrou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sou eu. Então lhe disse: Vem para casa comigo e come pão. E ele disse: Não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor: Tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. E ele lhe disse: Eu também sou um profeta como tu o és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: Traze-o de volta contigo para dentro da tua casa,
para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. Isso sucedeu enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido à palavra do Senhor e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o Senhor te disse: Não comas pão, nem bebas água. A tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. Isso sucedeu depois que ele havia comido pão, depois que ele havia bebido, e que ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que o fizera voltar. E quando ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho e o matou. E a sua carcaça foi lançada no caminho, e o jumento permaneceu de pé junto a ela. O leão também ficou de pé junto à carcaça. E eis que homens passavam e viram a carcaça jogada no caminho, e o leão de pé junto à carcaça, e eles vieram e contaram isto na cidade onde habitava o velho profeta. E quando o profeta, que o trouxe de volta do caminho, ouviu acerca disso, ele disse: É o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, o qual o rasgou e o matou, segundo a palavra do Senhor, a qual ele lhe falou. E ele falou aos seus filhos, dizendo: Selai-me um jumento. E eles selaram para ele. E ele foi e encontrou a sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão de pé junto à carcaça. E o leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. E o profeta tomou a carcaça do homem de Deus e a colocou sobre o jumento e a trouxe de volta. E o velho profeta veio até a cidade para prantear e sepultá-lo. E ele colocou a sua carcaça no seu próprio sepulcro, e prantearam sobre ele, dizendo: Ai, meu irmão! E sucedeu depois dele o ter sepultado, que ele falou aos seus filhos, dizendo: Quando eu estiver morto, sepultai-me no sepulcro no qual o homem de Deus está sepultado. Colocai os meus ossos ao lado dos seus ossos. Porquanto se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar em Betel e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. No entanto, mais uma vez, fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e este se tornava um dos sacerdotes dos lugares altos. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra. 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. E disse Jeroboão à sua esposa: Levanta-te, rogo-te, e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como a esposa de Jeroboão, e vai-te a Siló, eis que ali estará Aías, o profeta, o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos secos e um cântaro de mel, e vai-te até ele te contará o que sucederá à criança. E a esposa de Jeroboão assim o fez,
E se levantou e se foi até Siló, e chegou à casa de Aías. Porém, Aías não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aías: Eis que a esposa de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porquanto ele está enfermo. Assim e assim tu dirás a ela, porque será, quando ela entrar, que fingirá ser uma outra mulher. E foi assim, quando Aias ouviu o som dos seus pés, enquanto ela entrava pela porta, que ele disse: Entra tu, esposa de Jeroboão. Por que finges ser outra pessoa? Porque sou enviado a ti com notícias pesadas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Porquanto te exaltei dentre o povo e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. Tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e que me seguia de todo o seu coração, para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos. Mas tens feito o mal sobre tudo o que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses e imagens derretidas para me provocar a ira, e tens me lançado nas tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e cortarei de Jeroboão aquele que mija contra a parede, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco, até que todo se acabe. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor o falou. Levanta tu, portanto, vai-te à tua própria casa, e quando o teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E todo Israel pranteará por ele e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor Deus de Israel, da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia, que digo eu, há de ser já. Porque o Senhor ferirá Israel como um junco é sacudido na água, e ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E ele desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e que fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu e chegou a Tirza. E quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. E eles a sepultaram, e todo Israel pranteou por ela, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pela mão do seu servo Aias, o profeta. E o restante dos atos de Jeroboão, como ele guerreou e como ele reinou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos, e ele dormiu com os seus pais, e Nadab, o seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade
quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito. Porque eles também construíram lugares altos, e imagens e bosques em todo outeiro elevado e debaixo de toda árvore verde. E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, ele tomou tudo, e ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze e os entregou nas mãos do chefe da guarda, a qual guardava a porta da casa do rei. E assim foi quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Ora, o restante dos atos de Roboão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Livro de 1º Reis, capítulo 15. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. E ele caminhou em todos os pecados do seu pai, os quais ele havia cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Todavia, por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém para levantar o seu filho depois dele e estabelecer Jerusalém. Porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo somente na questão de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Ora, o restante dos atos de Abias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, o seu pai. E ele retirou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito, e também Maaca, sua mãe, ele removeu da posição de rainha
porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu seu ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que o seu pai havia consagrado e as coisas que ele mesmo havia consagrado para a casa do Senhor, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixasse que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que foram deixados nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os entregou na mão dos seus servos. E o rei Asa os enviou para Ben-Hadad, o filho de Tabrimon, o filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que eles possam partir de mim. Assim, Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos, os quais ele tinha contra as cidades de Israel, e feriu Ijon e Dan e Abel-Bet-Maaca e toda a Quinerete com toda a terra de Naftali. E sucedeu quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e habitou em Tirza. Então o rei Asa fez uma proclamação por todo Judá. Ninguém estava isento. E eles removeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com a qual Baasa havia edificado. E o rei Asa construiu com elas Geba de Benjamim e Mispá. O restante dos atos de Asa e todo o seu poder e tudo o que ele fez e as cidades que edificou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Todavia, no tempo da sua idade avançada, ele ficou enfermo dos seus pés, e Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai, e Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, o filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. E Baasa, filho de Aias, da casa de Sacar, conspirou contra ele, e Baasa o feriu em Gibeton, a qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram cerco a Gibeton. Bem no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou e reinou em seu lugar. E sucedeu quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que lhe destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aias, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou, e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação com o qual ele provocou o Senhor Deus de Israel a ira. Ora, o restante
dos atos de Nadab e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, o filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, 24 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. Amém? Bom, terminamos aí mais 3 capítulos. Então vamos orar, né, a Deus? Vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada por mais esse tempo de leitura. Gratidão pelo dia maravilhoso, Pai, que o Senhor nos proporcionou, estarmos na sua casa, na tua presença. Quão maravilhoso é, Senhor, quão maravilhoso é estarmos desfrutando da sua presença, da sua bondade todos os dias. Gratidão porque sempre nós temos essa certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Gratidão por sua bondade, Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome para todo sempre. Nós só queremos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Pai. Muitíssimo obrigada, gratidão, Senhor. E que nós possamos aprender, né, com cada leitura que a gente faz, Pai, que nós devemos seguir os bons exemplos, né, o tempo todo que o Senhor está descrevendo essa genealogia, nessas descendências reais, né, das famílias reais, das que reinaram sobre Israel e sobre Judá. Sempre o Senhor vem dizendo: fulano foi assim, mas Davi era assim, né? Davi fez o que era reto, fulano não fez, ciclano não fez, né? O rei tal não fez. Então, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus e Ele é o nosso exemplo, né? Que nós possamos a todo momento, a todo instante, em tudo que formos fazer, nos direcionarmos para o Senhor Jesus, olharmos para Ele e que dele vem o nosso exemplo. E nós vamos partir deste ponto, Senhor, que nós não nos esqueçamos que o nosso olhar tem que ser para o Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Nos lembra sempre como o Senhor está fazendo aqui na sua palavra. Rei tal, esteve tal, mas olha, Davi, né? Rei tal, mas tal, olha, mas ele não fez aquilo que Davi fez. Que nós possamos estar olhando sempre para o Senhor Jesus. Fulano fez isso, ciclano fez isso. Não, mas eu vou seguir o que o Senhor Jesus fez. Eu vou olhar para o Senhor Jesus. A minha visão estará no alvo que é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Muito obrigada, Senhor. Louvo ao Senhor por este tempo de leitura maravilhoso, porque sabemos que tudo vem de Ti, Pai. Como foi pregado hoje, nada acontece se não vier do Senhor a capacitação. Então, se nós estamos aqui lendo com esta vontade, com essa coisa gostosa, né? Tudo é porque o Senhor está proporcionando isso desta forma leve, gostosa. Muito obrigada, Senhor. Gratidão em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos, tá bom? Do livro de 1º Reis. Amém? Fiquem na paz. Nós estamos, deixa eu ver aqui, 15, 1, 2, 6, 4. Nós estamos a 2 vídeos do final deste livro. Maravilhoso, né? Eu espero que você fique firme.
viu? Fique firme, que a palavra esteja te estimulando mais e mais, o Senhor estimulando para que você aprenda, ouça mais, né? Questione mais o Senhor, o Espírito Santo acerca das dúvidas. Eu mesmo fiquei com bastante dúvida aqui numa dessas passagens aqui, mas eu vou pedir para o Espírito Santo para ele estar me revelando, né? O que significou aquilo, tá bom? Deus abençoe a sua vida então. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.